Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. A primeira morte provocada pela Covid-19 é de... Olha, o Brasil já passou de 1.000 mortes pelo coronavírus. 754 São 136.532 mortes 190 mil mortos pela Covid-19. 618.392 pessoas morreram. Quem perdeu um ente querido viu que a realidade estava perto, estava dentro de sua casa. E que não era só números, né? Eram pessoas. Tinha pessoas que amavam ele. Ele não é um número. Meu nome é Maria Paula Moreira da Silva. O meu nome é Andréia Rodrigues da Silva. Meu pai, ele não morava em Goiânia. Ele morava no interior. Ele morou a vida toda em Goiânia, trabalhou. Ele era funcionário público federal. Mas chegou a época dele aposentar e ele sempre teve vontade de morar assim numa roça, numa chácara, numa fazenda. E foi o desejo dele que se cumpriu, né? O meu pai, ele era empresário, ele era lojista, ele tinha uma loja de revenda de motos. E durante a pandemia teve os períodos de lockdown, né? Em que parava, depois voltava. No caso, ele era comerciante, né? Então, ele trabalhava de acordo com o que era permitido na época, né? No início de 2020, a loja dele ficou praticamente o ano inteiro fechada. Em 2021, que a gente já sentiu, que já estava vacinando, que ele voltou a trabalhar normalmente. O meu pai ele tinha problema de saúde. Isso da pandemia, eu acho que nem todo... Assim, a gente ficou preocupado, mas a gente não levou tão a sério. A gente pensou que seria algo muito passageiro e que em máximo 1, 2 meses já teria normalizado, né? Eu tinha muito medo de visitar ele, estar com Covid, passar pra ele. De vez em quando ele me ligava, filha, vem me visitar. E eu falava, nossa pai, eu tenho que esperar um feriado para mim poder pegar uma folga, fazer o exame primeiro e aí. Então, antes da pandemia, a gente se via todos os dias, porque a gente morava junto. Quando entrou a pandemia, eu vi ele poucas vezes, final de semana. Quando ele me ligava, porque assim, o meu pai, ele morava 4 ruas abaixo da minha casa. Não era uma distância que eu tinha que andar aí quilômetros, não, eu ia a pé pra casa dele. Mas eu tinha muito medo, confesso, de passar Covid pra ele. Então, é algo até hoje que eu me arrependo de não ter ido mais ver ele naquela época, né? Então, nesse processo todo que começou a pandemia, começou a mortalidade, a primeira onda de mortalidade, a gente ficou muito assustado, né? E a gente falou, não, a gente não vai lá na roça do nosso pai. Então a gente ficou 1 ano sem vê-lo, né, presencialmente, só por vídeo, por mensagens, né? A gente fazia chamada de vídeo, ele fazia direto também pra gente. E foi assim. A primeira onda passou do Covid, da pandemia. E todo mundo começou a baixar a guarda, né? Sobre os cuidados, todo mundo sabia que estava ali ainda a doença, mas começaram a baixar a guarda. Quando passou a primeira onda, aí já começou a receber os amigos lá das fazendas vizinhas, os compadres, igual ele falava, né? Os compadres, as comadres. E um dia a gente fez uma chamada de vídeo para ele e tinha várias pessoas na mesa junto com ele. Aí a gente ficou muito triste, deu uma bronca, né? Ele falou, quem que é esse povo aí? A gente tem 1 ano que a gente não te vê e você tá recebendo pessoas que vêm de fora e o que a gente mais temia aconteceu. Ele ficou recluso lá e levaram a doença até ele. Ele era uma pessoa super ativa, mas tinha suas comorbidades, sim. Ele era gordinho e tomava muita medicação também por causa do aneurisma, que afetava muito a parte muscular dele. Mas fora isso, ele era super saudável, ativo, a gente dançava forró juntos, a gente chegou a fazer aulas de forró juntos. Então, ele achou que estava tudo ok, que já poderia trabalhar.
Então, assim que liberou pra ele, ele foi, pegou fila, naquela época era quilométrica. Eu lembro até do dia que ele ligou pra mim todo feliz. Filha, eu vacinei, tomei a primeira dose, agora só mais um, e aí eu vou estar mais tranquilo. Porque eu sei que meu pai tinha muita preocupação. Porque ele sabia que se ele pegasse Covid, ele poderia até não morrer, né? Mas ele ia ficar muito ruim. E naquela época tinha muita gente morrendo, né? Você olhava de um lado, um amigo morria, a mãe de um amigo morria, um vô morria. Na semana que ele tomou a vacina, todos os dias eu mandava mensagem pro meu pai. Bom dia, pai, tudo bem? Como você tá? Todos os dias, era algo de rotina. Quando ele não me respondia, eu ligava. Porque eu já achava que tinha acontecido alguma coisa, eu já ficava preocupada porque ele sozinho em casa. E aí, nesse dia ele já me respondeu, assim, bem tarde, no final do dia. Filha, ora por mim, eu não tô muito bem, hoje eu fiz o teste e deu positivo. E aí, nesse momento, já me bateu um desespero, só que eu tentei não passar isso pra ele, né? Não, pai, fica tranquilo, vai dar certo. E eu acalmei ele, falei, olha, vai ficar tudo bem, eu vou ir te ver. Aí, quando eu falei que eu ia ver ele, ele falou, não vem, porque eu posso te passar e aí vai ser pior, nós dois doentes não tem como, né? Se eu precisar de você, eu te ligo, e é isso. E aí, todos os dias eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era mandar mensagem pra ele, e ele sempre me respondia, olha, hoje eu estou com uma dor de cabecinha leve, mas eu tô bem, fica tranquila. E como a gente temia, ele veio a óbito, em decorrência das comorbidades que ele já tinha. E foi muito rápido, ele ficou doente, acho que nem 2 semanas. Na última semana de vida dele, a gente falou com ele. A gente não sabia que ele tava ruim já. A gente achou que ele tava melhor, né? Porque já tinha passado a primeira onda, já tinha começado a vacinação também. A gente pensava que, assim, seria mais ameno, mas não foi. Né? Ele, em uma quinta-feira, a gente falou com ele por vídeo chamada. Isso foi numa quinta. Para nossa surpresa, no sábado, uma pessoa da família, da esposa dele, o filho, né, enteado dele, ligou aqui para Goiânia, a gente internou o André, porque ele não tá bem, ele tá muito ruim. Aí a gente assustou, mas quando falou, não, vai ter que entubar, aí eu já pensei, ele não vai resistir à intubação. E foi exatamente como a gente pensou. Ele foi entubado no domingo, e dentro de poucas horas que ele tinha sido entubado, ele veio a óbito. Ele faleceu. Aí a gente recebeu a notícia, né, que ele faleceu. Parece que entubaram no domingo à noite. Na madrugada do domingo para segunda, ele já veio a óbito. Foi uma semana. Isso, ele teve o diagnóstico numa terça. No domingo eu mandei mensagem para ele. Domingo a gente costuma acordar mais tarde. Aí eu mandei mensagem para ele, eram umas 11 horas da manhã. E aí ele não me respondeu e eu achei muito esquisito. E aí eu fiquei mandando, pai, me responde e tal. Aí eu mandei mensagem pro meu irmão. E aí meu irmão também não me respondeu, e ele sempre me responde muito rápido. Meu irmão é do tipo que ele trabalha com o celular, então ele tá com o celular o tempo inteiro. E aí ele pegou e, assim, mais ou menos umas 2 horas depois, ele me mandou um áudio. Foi o último áudio, foi a última vez que eu escutei a voz do meu pai. Ele tava com a voz bem trêmula, como se estivesse chorando mesmo. Tipo assim, filha, ora por mim, seu irmão tá me levando pro hospital, eu não tô bem. Eu vou largar o celular, qualquer notícia você vê com ele. Aí naquela hora, quando eu vi o áudio, eu já me tremi inteira, já fiquei super preocupada. Fico até mal de lembrar do quanto aquilo, tipo assim, parece que naquele momento eu já senti uma facada no meu peito, de tipo assim, ao ponto de ir para um hospital, né? Nesse dia eu deitei pra dormir e eu apaguei mesmo, parecia que minha vida tava perfeita, que nada tava acontecendo. E aí eu acordei, já era 5 da manhã, desesperada. Meu namorado tava dormindo comigo todos os dias, e aí eu falei assim, meu bem, eu esqueci, não acordei, socorro, e agora? O que eu vou fazer? Eu não acordei, eu não cumpri minha promessa. E aí ele falou assim, não, ajoelha aí e ora, ora agora, não tem problema, né? Porque ele viu meu desespero.
E aí quando eu fui ajoelhar pra orar, eu já não conseguia orar mais. Aí eu só soube chorar. Aí, assim, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas eu já sentia que tinha acontecido alguma coisa. Ou seja, no horário que era pra mim acordar pra orar pela vida do meu pai, porque eu ia orar pela vida dele, clamando, né? Ele faleceu, ou seja, Deus não deixou eu nem orar. Foi exatamente 4 horas da manhã. E aí eu fui, orei, não consegui orar, né? Deitei de novo, aí foi em questão de 5 minutinhos, a minha mãe bateu na porta do quarto já chorando muito, falando, atende seu telefone. Aí eu, o que foi? Já fiquei desespero, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, Deus levou seu pai. Aí eu acho que aquele dia eu senti a maior dor da minha vida. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Ninguém podia vê-lo também. Aí vem aquela parte triste dos óbitos da pandemia, né? Que é a parte mais triste que a gente achou, que a gente viu. Quando morri, o hospital não esperava. Era tirava um, colocava outro lugar, né? Era uma luta, era tipo assim, uma dificuldade para ter vaga. A pessoa morria ali sozinha, a pessoa já não podia receber visita no hospital, só fazia chamada de vídeo quando tinha condição, às vezes nem tinha condição de fazer essas chamadas, e a pessoa morria ali sozinha, como um indigente. Simplesmente colocaram um saco nele, ele não teve a dignidade de receber nenhuma roupa, né, para ser enterrado. Só colocava a pessoa no saco ali, colocava no caixão, já lacrava, né? Não podia ter velório, nada, direto cemitério, enterrar, no máximo uma oração e enterrar. E assim, eu vi a dor de muitas famílias, né? Até então, a gente só via os números nos jornais. Estava muito distante da gente, da nossa realidade. Mas aí quem perdeu um ente querido viu que a realidade estava perto, estava dentro de sua casa. E que não era só números, né? Eram pessoas. E assim, o que mais nos entristece foi essa circunstância, né, dele ser enterrado dessa maneira, assim, sem dignidade. Meu pai morreu às 5 da manhã, o corpo dele chegou 10 horas no cemitério, 10 horas da manhã a gente enterrou ele. Não tem velório, não tem roupa bonitinha para colocar, a gente não teve nada disso. Que eu acredito que é uma das dores maiores de quem perdeu um familiar por Covid. Você não ter como se despedir, você não saber como as pessoas estavam. A única coisa que teve foi um reconhecimento, que foi um primo meu que foi no hospital e viu ele pelo vidro, só para identificar se aquele era o Paulo Rodrigues mesmo ou se era outra pessoa. Porque no hospital em que a gente estava, tinha outro Paulo e de vez em quando a gente recebia notícia dessa outra pessoa, aí a gente perguntava, moça, é Paulo fulano mesmo? Ah, não, desculpa. Então teve essa questão também, então tinha que ter o reconhecimento de alguém. Foi indigno para todas as pessoas que morreram, né, decorrentes do Covid-19. Raciocinar que meu pai não estava mais lá na casa dele, que já fazia um mês que eu não vi ele, que ele já estava lá sendo enterrado, assim, demorou muito tempo. É muito louco quanto a Covid afetou. E assim, todas as pessoas que eu converso, que perderam pessoas para Covid, também se sentiram assim. Tipo assim, que o choque do falecimento não foi no dia, foi meses depois. Que a pessoa não conseguia identificar que a pessoa tinha morrido, assim, é muito louco. A gente deixou para depois. Como muitos que morreram, né, perderam seus familiares, que deixaram para depois, pensando que haveriam depois, não teve, né, infelizmente para muitos. Foi muito repentino, todo mundo que morreu foi repentino, né? Ficou doente, lutou no hospital, mas morreu em pouco tempo. Ele sempre mandava mensagens no celular da gente
e vídeos e chamadas. E aí muitas vezes ele ligava e eu não podia atender. Ou eu estava trabalhando, ou às vezes ele ligava à noite, eu estava na igreja, eu não podia atender. E aí depois ficou aquele sentimento, por que eu não atendi, né? Se eu soubesse que ia acontecer, eu tinha atendido. Eu não tinha deixado depois, né? Eu tinha priorizado. Teria atendido as ligações dele. Eu teria respondido uma mensagem que eu deixei de responder. Então, nos ensinou assim, não deixar para depois as coisas, né? Foi passando 1 mês, 2 meses. E eu sentia falta, mas a vida foi seguindo. Aí um dia eu precisei de um favor do meu pai. Porque o apartamento que eu moro lá, na época, foi meu pai que me ajudou a organizar tudo que a gente comprou. Ele que me ajudou a arrumar a documentação e tal. Então, tudo dessas questões era ele que resolvia pra mim. E aí, um dia eu precisei tirar uma dúvida sobre algum processo lá que a gente tava mexendo. E aí, eu cheguei a pegar o telefone e digitar pai pra ligar. Aí, quando eu peguei o telefone e eu vi, eu pensei, como assim? Não tem como falar com ele mais. E assim, a minha família, eles não são muito de, vou visitar um ente querido, no cemitério, não. Morreu a matéria, aquilo ali acabou, né? Tem muita gente que é assim, tem gente que prefere ser assim do que sofrer mais, né? Só que pra mim não, eu precisava ir lá, eu sempre tive essa necessidade de visitar. Aí eu chamei uma amiga minha pra ir, aí eu fui com ela, e aí chegando lá, eu fiquei procurando, eu fiquei umas 2 horas no sol quente procurando o túmulo do meu pai, eu não achava, porque eu estava procurando pelo nome dele. E aí eu procurando, aí minha amiga virou pra mim e falou assim, vai lá na recepção e pergunta, né, qual que é o número lá, qual que é o negócio que ele tá enterrado. Aí eu fui. Aí quando eu falei assim, tô procurando o túmulo de Paulo Rodrigues da Silva. Ela falou assim, número 85. Aí eu senti. Falei assim, meu pai é um número, porque no dia que ele morreu, marcou 400 mil pessoas, né? Não sei se foi 600 mil que morreu. E foi bem na semana que o Paulo Gustavo morreu. E aí eu vi todos os meus amigos postando homenagem pro Paulo Gustavo. Tipo assim, ok, ele é uma pessoa, ele faleceu, uma pessoa muito amada, eu amava ele também, como admirava, né, ele como ator. Mas assim, por que a morte de uns foi mais relevante que a morte de outros? Por que meu pai virou só mais um número? Por que meu pai foi só mais um número aqui no estado de Goiás? Por que meu pai foi só mais um número no Brasil, aí contabilizado? Mas eu fiquei muito indignada. Não pelo número da lápide dele, pelo cemitério. Pelo contexto do Covid. De como as pessoas banalizou a morte de Covid. Quando você virava pra alguém e falava, não, perdi meu pai de Covid. Ah, nossa, que triste. Tipo assim, cara, Covid, sabe? Tá bom, tem tanta gente morrendo, só mais um. E não foi só as pessoas que normalizaram isso. O governo normalizou isso, nosso presidente da época normalizou isso, né? E aí, quando perguntavam sobre a vacina, se ele tinha tomado, ele falava assim, ele tinha tomado a primeira dose. Às vezes foi isso que matou ele. Sabe? As pessoas não tinham empatia nenhuma. E eu sempre defendi, porque o meu pai, ele seguia muitos ideais, meu pai, ele era muito firme nos ideais dele. E eu falava, meu pai não acreditava nisso. Eu também não acredito. E tá certo, a vida tem que seguir. Só que o meu maior desespero era pensar que as pessoas iam esquecer o meu pai. Então foi uma época que eu acho que foi um terror do pessoal do meu Instagram, porque todo dia eu postava coisa com meu pai, tipo assim, ai que saudade, não sei o que, pai. Tipo assim, postava vídeo dele rindo, se divertindo comigo, falava, esse era meu pai e tal, vocês lembram? Tipo assim, essa necessidade de fazer as pessoas lembrar que meu pai já esteve aqui, sabe?
Esses dias mas a minha irmã a gente pegou um celular antigo que ainda tinha mensagens de voz dele. Aí a gente assim, ficou ouvindo com saudade, né? As mensagens de voz dele. Que ele falava, ô minha filha. Ele sempre falava assim, oi minha filha, não sei o quê. E os áudios dele, né? Aí eu sempre, às vezes, ainda guardei algum áudio dele, né? Que ele mandava. E aí, às vezes, eu pegava o celular e via lá, chamada não atendida, porque eu estava ocupada, eu não atendi. Chamada de vídeo perdida, porque ele ligava à noite, às vezes eu estava na igreja, ou às vezes eu estava nos compromissos do lar mesmo, não atendia. E aí a gente passou a valorizar mais isso, sabe? A presença das pessoas, né? Do nada vem lembrança assim dele. A gente, há poucos meses, ele gostava muito de usar chapéu. Uma das curiosidades que eu esqueci de falar. Ele era apaixonado em chapéu. E há alguns meses eu fui fazer uma consulta, eu fui fazer um exame num grande laboratório de Goiânia, numa clínica de imagem. E essa clínica tem 2 andares, porque ela é muito grande. E eu estava no andar de cima esperando para fazer um exame de imagem. E no andar de baixo tinha um homem sentado com uma camisa. Ele gostava muito de camisa social, normal, botões, e um chapéu, e gordinho, porque ele era barrigudinho, por isso que a gente chamava ele carinhosamente de gordinho, né? Ele tinha um buchinho mesmo. E esse homem era tão parecido com ele, que eu não acreditei. Quando eu olhei lá de cima da clínica, que eu vi esse senhor sentado, gente, eu falei, meu Deus, assim, eu vi meu pai, sabe? Vivo ali, sentado ali. Tem dia que eu sonho com ele, daí eu me lembro, daí eu choro. Dia dos Pais, eu me lembro dele, né? Sempre vai ter um vazio, né, dele. Como que meu pai era pra mim? Meu Deus, meu pai... Se eu for falar dele, aí que eu vou chorar mesmo. Meu pai era uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Assim como eu, eu costumava falar pra ele, pai, eu sou igualzinho a você. Porque se eu brigava, ele brigava mais. Se eu era estressada, ele era o triplo estressado. Mas a gente nunca passou um dia sem conversar. Podia estar morrendo de raiva dele, morrendo. Ele também. Tinha dia que eu brigava com ele, eu ia embora da casa dele, batia a porta e falava, nunca mais eu volto aqui. Porque eu era adolescente, né? Queria curtir, aproveitar, e meu pai queria que eu estudasse. Dava 2 dias, ele ligava, oi filha, tudo bem? Por que você tá me ligando? Vem cá me ver, seu pai tá com saudade de você. A minha boleira de plástico lembra ele, porque um dia eu levei um bolo pra ele numa boleira de plástico. E aí eu levei o bolo, né? Todo mundo comeu, ele comeu o bolo. Aí ele, nossa, minha filha, essa boleira é boa, hein? Que você podia me dar ela, né? Falei, nossa, pai, sério? Até minha boleira você quer? Ele, não, minha filha. Eu falei, tá bom, eu vou te dar. Aí eu dei a boleira pra ele. Depois eu voltei pra cidade e comprei outra pra mim, né? Então, são pequenos detalhes que a gente lembra dele, né? Mas, assim, a vez mais forte foi essa, desse senhor nesse consultório mesmo que eu tava, nessa clínica. E, assim, as nossas brigas nunca era algo que ficava, assim, por muito tempo, não. Meu pai já me expulsou de casa. E aí foi o maior terreiro na época, meu irmão entrou na conversa. Aí depois de um tempo nós já tava de boa, e meu irmão virou pra gente e falou assim, vocês não tem vergonha na cara não? Vocês não estavam brigando esses dias? Aí meu pai, nossa, relação de pai e filho é assim mesmo. Ele tinha muitos defeitos, muitos, mas ele tinha muitas qualidades também.
ele sempre foi muito trabalhador. Sim, ele trabalhou até o último dia de se aposentar num serviço público federal que ele tinha. Ele era motorista, motorista profissional, né, da Fundação Nacional de Saúde, da Funasa. E ele gostava muito de um docinho e de uma pinguinha. Ele, às vezes, tomava uma pinga, assim, final de semana. Nada exagerado também não. Era uma dosezinha ali e somente isso. E charuto. Ele era apaixonado em charuto. Ele nunca fumou cigarro normal. Nunca vi ele fumando. Mas charuto, ele era apaixonado. Nosso rolê era, aí tinha a cama dele, o quarto dele era a suíte, tinha uma TV em frente à cama. Aí eu chegava lá, eu e ele, a gente amava amendoim. Tipo assim, até hoje eu gosto muito. Aí ele comprava 2 pacotões de amendoim, colocava um do meu lado da cama, do lado dele. A gente deitava junto, eu tenho até vídeo dessa posição da gente assistindo o filme. Deitava assim junto e assistia, nós assistíamos. Meu pai tinha muito problema de insônia, eu também. Então a gente ficava a noite inteira assistindo e comendo amendoim. O tempo inteiro. E meu pai era assim, se eu gostava de algo, isso virou... Você falava, pai, eu gostei disso aqui. Trazia um pacotão. Uma história muito engraçada. Uma vez ele comprou paçoca e aí eu comi. Foi assim que eu comecei a gostar mais de amendoim, por causa dele. Eu comi e falei, nossa, paçoca boa, pai, gostei. No outro dia ele veio com uma caixa de paçoca. Sabe aquelas caixas de paçoca que vende atacadão? Aí acabava, ele já Meu pai era esse tipo de pai, sabe? Tipo assim, se eu não podia comentar que eu gostei de alguma coisa, que virava algo. Ele comprava de monte que eu até enjoava. A gente ria muito porque ele era muito engraçado, ele inventava muitas histórias. E a gente ria, assim, das histórias dele, tipo, aquelas histórias de pescador. Quando eu falei pra ele que eu queria estudar, que queria entrar na UFG, ele falou assim, não, beleza, eu vou investir nos seus estudos. Você quer estudar? Você quer estudar? Mas cortou a festinha, cortou tudo, né? Ele falava assim pra mim. Aí investiu muito nos meus estudos. Quando eu passei na UFG, foi a maior alegria do mundo. Quando eu passei, ele já começou a olhar, porque a gente mora em Aparecida, é muito longe, né? Ele já começou a olhar apartamento lá pra alugar, falou assim, agora você vai estudar lá, ou então eu vou te dar um carro, alguma coisa, você vai estudar. Ele falava assim pra mim, você vai estudar. A única coisa que não vão arrancar de você é seu conhecimento. Então ele era esse tipo de pai também, que puxava muito a orelha, olha, isso tá errado, olha, isso não é momento pra você. Mas quando eu realmente precisava dele, ele estava lá. Eu passei a, assim, dar mais valor em pequenas coisas, sabe? Não deixar as coisas para amanhã, amar hoje, valorizar hoje, né? Se a gente puder fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã. Perdoe hoje, ame hoje, honre hoje, né? Não deixe para amanhã. Assim, muitas lições, né? A gente, toda dor, todo sofrimento, ele é pedagógico. Você aprende. Ali tem lições para você aprender. E essas lições nós aprendemos, né?